A paz do Senhor, igreja. Amém. Ainda de pé, eu queria que você colocasse a sua mão na altura do seu coração. Eu queria que você começasse a orar. Eu queria que você começasse a orar. Eu queria que o Bruno começasse a cantar aquele penúltimo hino. Você veio aqui por um motivo. Você não veio aqui a passeio. Você não veio aqui fazer uma graça com a igreja, nem uma média com o pastor Bruno. Não. Você veio aqui porque só Ele a honra e a glória para sempre. Você veio aqui para cultuar aquele que reina, aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, e Ele está aqui nessa noite. Então eu quero te convidar, você que não falou em línguas ainda, pode falar. Se você ainda não falou, pode começar a falar, porque se você saiu de casa para cultuar aquele que reina para todos sempre, não importa se é 2 ou 3, o que importa é aquele que está no meio. Ele é Cristo, Ele é centro dessa igreja, Ele é o autor da vida, e Ele está aqui nessa noite para receber a tua oração, receber o teu louvor, receber o teu clamor. E você pode começar a declarar a Ele a honra, a glória, aleluia, aleluia. Oh, de la massurianda la baixou de cantará, aleluia, Jesus, e o louvor, aleluia, ao Rei Jesus, a honra. Levante a sua mão assim, ó. Toda a honra e toda a glória é a ti, Senhor. Eu respiro por tua causa, tem fôlego de vida aqui por tua causa. Ah, Senhor, eu movimento as minhas mãos, eu movimento as minhas pernas por tua causa. Por isso eu te dou honra, por isso eu te dou glória. Oh, começa a invocar a glória dele, começa a invocar a glória dele, porque ele está aqui nessa noite. A Ele a honra, a glória, independente das circunstâncias, independente da adversidade, e o poder ao Rei Jesus, ao Rei Jesus. Começa a orar, começa a falar: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, começa a falar dela, amassou de cantará, começa a falar em línguas aí, começa a sentir o Espírito, Ele está aqui. Eu acabei de dizer agora, não importa se é 2 ou 3, não importa, o que importa é que Ele é o centro, o que importa é aquele que está no meio. Ele está aqui para receber o teu louvor, Ele está aqui para receber a tua adoração. Começa a glorificar o nome dEle, fala: Jesus, obrigado. Obrigado pelo ar que eu respiro, só estou de pé, esse oxigênio só está dentro de mim, porque o Senhor me sustém. Começa a dizer obrigado, obrigado, obrigado até pelas provações. Oh, de la machore cantarabas, suriandalas, de amanassou de cantarabas. Receba, receba. Para terminar, a honra, Jesus, a honra, a honra. A honra, a glória, a força, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Você vive pela fé, porque a palavra do Senhor diz que nós vivemos pela fé. Nós estamos aqui pela fé, caminhamos pela fé, cultuamos o nosso Deus pela fé, e é pela fé que nós sabemos que Ele está aqui. É pela fé que Ele vai falar ao seu coração agora, e você vai ouvir a voz de Deus. Serei breve e objetivo naquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Serei breve, não estarei trazendo aqui nenhuma palavra expositiva, até porque a palavra, quando ela é exposta, ela é um pouco mais demorada, mas vou trazer algo mais textual, e eu tenho certeza que através daquilo que o Senhor colocou no coração, vai falar fortemente ao seu coração. Portanto, abra sua Bíblia comigo aí, enquanto você abre aí Jó 33,
Eu quero dar um destaque aqui para minha esposa, meus 2 filhos. Fique de pé, minha esposa. Liliane, essa mocinha aí, a minha menininha, Laura, meu menininho, Samuel. Vou falar para vocês, irmãos, eu tenho 22 anos de casado. Depois de 15 anos de casado, é que veio meu primeiro filho, que é o Samuel. Foi 15 anos de fé. 15 anos o Senhor me deu um filho. 15 anos eu clamava, buscava ao Senhor, eu e minha esposa, e o Senhor nos deu um filho, com 15 anos de casado. É por isso que depois de tanto tempo de casado, velho já, cheio de pelanquinha para cara fora, barba branca, eu sou pai de menino novo, de uma mocinha nova, porque Deus, Ele chegou no tempo certo, Ele não chegou no meu tempo, e Ele fez o milagre, e Deus me deu filhos, amém? Pode se assentar, minha esposa, fica à vontade, mas vamos lá então, abre aí comigo, Jó 33, pode sentar, igreja, vamos lá, pode ficar à vontade. Jó 33, versículo 13 em diante, diz assim, ó: porque você se queixa, a ele que não responde, as palavras dos homens, pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Um sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, e eles dormem em suas camas. Ele pode falar aos ouvidos dele, aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem de suas más ações e livrá-los do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Lá em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 26, diz assim: é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Vou repetir: é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Pai, nós glorificamos o Teu nome pelo poder da Tua palavra. Fala conosco, fala com a Tua igreja, fala mais uma vez ao meu coração, pois assim cremos que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Obrigado, Jesus, pela Tua presença neste lugar, pela vida de cada irmão, pela condução, pelo cuidado do Senhor com todos aqueles que estão retornando para Valadares, pois sabemos que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livram, em nome de Jesus, amém. Bom, meus amados irmãos, a sociedade moderna, ela vive rodeada de todo tipo de barulho, todo tipo de barulho. É barulho de carro, é barulho de buzina, é barulho de pessoas, é barulho de crianças, é barulho do trânsito, é barulho para todo lado, é freada de carro, é barulho de obras, é barulho de animais e tantos barulhos no meio das comunicações. Ouvimos tantos barulhos no nosso dia a dia que hoje nós temos dificuldade para conviver com o silêncio, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Temos muita dificuldade para conviver com o silêncio. O mundo em que nós vivemos é um mundo barulhento, é um mundo na qual, se há silêncio, nós começamos a achar estranhos demais, e aí nós começamos a ficar preocupados. Se uma pessoa fica muito tempo calado perto de você, logo você começa a se queixar: peraí, está acontecendo alguma coisa, ou o que aconteceu? Será que fulano está com raiva de mim? Será, por que ele está tão calado assim? Será que fulano está pensando o que é de mim? Por que ele está tão emburrado? Porque ele conversava tanto, era tanto barulho, era tanta festa, e agora ele está tão silencioso, e nós estamos tão acostumados a ouvir barulho, a ouvir, que o silêncio começa a causar estranheza dentro de nós. Se a televisão deixa de fazer o barulho, é porque alguém apertou o botão de pause, ou de desligue, ou ela está estragada. Para a sociedade moderna, barulho é vida. Para a sociedade moderna, barulho é os movimentos que não podem parar. Foi assim num tempo em que as pessoas moravam lá na zona rural, isolada, onde não ouvia barulho nenhum. Quem morou em zona rural, que sabe do que eu estou falando? Não havia barulho, e hoje, pelo bem ou pelo mal, nós vivemos assim, em meio ao barulho.
E se há silêncio, tem alguma coisa errada. Mas eu quero te fazer uma pergunta. E quando o silêncio é do céu? E quando o silêncio é do alto? Quando você ora, você clama, você pede e não há nenhuma resposta do céu, porque o céu se calou diante de você. O silêncio ao nosso redor, o silêncio da sociedade moderna, o silêncio de alguém à nossa volta nos preocupa. Como eu disse, causa até estranheza. Mas e o silêncio de Deus? E o silêncio de Deus não te deixa preocupado também? O silêncio de Deus também não te deixa meio assim, porque não faz sentido uma coisa dessa. Nós acabamos de declarar a Ele a honra e a glória, levantamos a mão, oramos e falamos, e a palavra do Senhor diz que as nossas orações estão sempre diante dEle, e Ele está com os seus ouvidos, sempre atento ao nosso clamor. Nós somos incentivados a orar sempre. Somos incentivados sempre pelos nossos pastores, pelo pastor da igreja, pelos nossos líderes. Olha, vamos orar, vamos buscar, vamos pregar. A oração, ela pode ser ouvida sim, Deus responde às orações, vamos clamar. Aí você ora, clama e nada acontece. Você ora e nada de resposta. A doença continua, o desemprego se arrasta. O problema ainda está dentro da tua casa e às vezes até fica pior. E assim é a sua vida. Aí você chega na conclusão de que, peraí, não está valendo a pena orar. Não está valendo a pena eu buscar, o céu está mudo para mim. Não tem nenhuma resposta, a oração ela é inútil. Parece que Deus não me responde mais. Minha oração não passa do teto da minha casa. Quem já passou por isso? Seja silêncio. Você orou, você pediu, você clamou a Deus, teve a sensação de que Deus se calou para você. Quem aqui já experimentou o silêncio de Deus? Quem aqui já experimentou aquilo que parece nada se mover diante de você, até mesmo os gigantes da fé na palavra, quando nós começamos a debruçar nessa palavra sagrada, nós começamos a ver que eles também experimentaram o silêncio de Deus, desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. Nós começamos a encontrar homens e mulheres de Deus experimentados no silêncio de Deus, e é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. É sobre isso que eu quero ministrar nessa noite, o silêncio de Deus, baseado nesse tema que vai nos ajudar muito, a nós começarmos a entender, por que que Deus se cala? Porque às vezes nós clamamos, e há um silêncio no céu. Será que Deus pode ficar em silêncio? Será que o silêncio de Deus não quer dizer algo para mim? E aqui a primeira coisa que eu quero trazer de destaque é: silêncio de Deus não significa que Ele não está vendo. Você pode repetir comigo? Silêncio de Deus. Mais uma vez. Silêncio de Deus não significa que Ele não está vendo. Quando você ora muito e não tem uma resposta, isso é silêncio de Deus. Mas isto não quer dizer que quando Deus está em silêncio, Ele não está te vendo. Ele contempla você e Ele sabe muito bem o que você tem passado. Às vezes as pessoas oram e não tem a resposta, e aí começa a murmuração no coração dizendo: olha, será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que Deus não está contemplando as minhas necessidades? Será que Deus não vê a minha luta, não vê a minha aflição? Ei, meu irmão, Deus, Ele aparentemente pode não te responder,
Aparentemente ele não pode vir agora de imediato, até porque hoje nós estamos vivendo diante de uma teologia do imediatismo, do triunfalista, aonde que tem que ser agora, tem que ser já, e nem sempre é no tempo de Deus, não é no seu tempo. Mas ele está assim, mesmo diante do silêncio, ele está vendo você. Ele está vendo a sua necessidade, e a Bíblia diz lá em Provérbios 16, no versículo 13, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão sobre a tua vida, os olhos do Senhor estão sobre a tua casa, como diz lá em 2 Crônicas 16, 9, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-te forte, para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. E não há criatura encoberta diante daquele que um dia nós deveremos prestar conta, porque a nossa vida ela está nua e patente aos olhos daquele que nós deveremos prestar conta, como diz lá em Hebreus 4. Somos muito bons para reclamar, somos muito bons para murmurar, e eu sempre digo que murmuração é a ausência de gratidão. Toda pessoa que murmura, ele não sabe nem ser grato pelo oxigênio que está dentro do seu peito, no seu coração, no seu pulmão. Todo murmurador não sabe ser grato. Olha, Deus não fala comigo, o que está acontecendo? Porque Ele não se comunica comigo. Mas e você? O que você tem falado com Ele? O que você tem colocado diante do altar dEle? Oração é comunhão, oração é convívio. Nós falamos muito de oração, pregamos sobre oração, concordamos sobre tudo com oração, discutimos sobre oração, mas oramos pouco. Nos debruçamos muito pouco diante do Senhor, e o crente ele passa dias e semanas sem orar, sem clamar a Deus, e aí na hora do aperto, só quando ele está dentro da dificuldade, dentro da adversidade, aí ele pensa em orar. Ele espera vir um diagnóstico, ele espera vir um resultado para ele começar a orar. Aí ele vai lá fazer a oração do SOS, a oração do 190, a oração do rápido, do urgente. Aí ele fica zangado com Deus, porque Deus não responde ele de imediato. E a Bíblia diz que até agora nada pedisse em meu nome, pedes e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. A nossa vida ela precisa ser cotidiana, em uma vida de oração, porque o apóstolo Tiago, mais tarde também ele diz, que nada tendes, porque nada pedes. Oração é comunhão, oração, como eu disse, é convívio. Aí você fica dias e dias sem falar com a sua esposa, e na hora da necessidade, corre a ela com um pedido exigente. Será de estranheza que ela tenha dificuldade em responder, fica meses sem orar, sem falar com Deus, sem se colocar diante do Senhor, e depois vai lá e faz uma oraçãozinha mais ou menos, muda até a tonalidade de voz e tenta choramingar, tenta dar um piti, como se piti chamasse a atenção de Deus. Não, o que chama a atenção de Deus é um coração quebrantado, contrito, na oração, no clamor, numa vida íntima, numa comunhão com Deus. É assim que nós construímos uma vida de comunhão. Nós precisamos começar a levar a oração mais a sério, igreja. Aí agora, se você não está orando constantemente, pedindo algo ao Senhor, e Ele está em silêncio, não desanime, não se desespere, não pare de orar, não fique pelo caminho. Deus está vendo todas as coisas, e Ele sabe que tudo está passando, e tudo vai passar, na hora certa Ele vai agir, porque agindo Deus, quem impedirá? Quem? Ele vai agir em seu favor. Segunda coisa que eu aprendo dentro desse contexto todo, é que o silêncio de Deus nos mostra que Ele está trabalhando, porque até no silêncio Deus trabalha.
E é claro que se estamos na prova, é claro que se nós estamos na moinha, não é fácil entender o silêncio de Deus. Quando vem a luta, quando vem as aflições, quando vem o sofrimento, e você pede uma ajuda de Deus, você clama pelo socorro de Deus, mas parece que Deus não responde, parece que o céu é de bronze, parece que tudo se calou e você fica, não está fácil. Nós precisamos entender, irmãos, e aprender que até no silêncio Deus está trabalhando. É no silêncio que Ele trabalha. Isaías 64, no versículo 4, a Bíblia diz: porque desde a antiguidade não se viu, não com os ouvidos ouviu e se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele confia, para aqueles que nele espera. Nós confiamos nele, nós esperamos nele, e nós sabemos que ele está trabalhando. Deus pode até estar calado, mas ele está agindo, ele não está parado. Deus está trabalhando para aqueles que nele confiam. Então nessa noite eu e você, nós precisamos confiar mais no Senhor, e entender que pode estar até em silêncio, mas mesmo assim Ele está do meu lado. Ele está do meu lado. Deus, Ele não te abandonou. Deus, Ele não te largou. Ele caminha com você. Não pensa que Deus é como eu e você. Deus não. Quando nós olhamos lá em Marcos capítulo 4, lá no versículo 34 até o versículo 39, a gente vê os discípulos entrando no barco para atravessar o lago de Genezaré. Então Jesus se deitou na popa do barco e ali foi dormir. E enquanto Jesus dormia, começou uma violenta tempestade, e aquele barquinho começou a balançar de um lado para o outro, começou a ser sacudido, a coisa foi ficando mais feia, e os discípulos tentando controlar o barco, mas não conseguia controlar. O perigo de naufragar se tornou uma realidade. Começaram a ser tomados pelo desespero. Quem sabe você entrou aqui assim, vendo o seu barco ser sacudido para um lado, para o outro, balançando para todo lado, e você está sendo tomado por esse desespero. E foi exatamente isso que aconteceu. O perigo era iminente, ficaram desesperados, mas começaram a clamar: agora nós vamos morrer. Não tem como. E Jesus, o mestre, não está nem aí. Ele está na popa do barco, dormindo tranquilamente, calado, em silêncio. Não é possível uma coisa dessa. Ele nem se importa com a gente. Quem sabe eu e você nessa noite já teve esse tipo de reação. Não, mas Jesus está muito tranquilo. A tempestade está em tempo de afundar, naufragar o meu barco. Deixa de ser bobo, meu irmão. Jesus pode estar calado, mas Ele está do seu lado. Jesus pode estar calado, mas Ele está do teu lado. Ele pode estar calado, mas Ele está caminhando do teu lado. Ele te chamou, Ele te conduziu. Mateus, faz favor aqui, presbítero. Sobe aqui, varão. Mateus, fica aí. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E o Mateus ali, ele clama. Levante a mão, Mateus, como se você estivesse orando, clamando a Deus. Olha aqui, sim, eu sou o teu Deus, eu cuido de você, Mateus. Eu estou entendendo o que está passando no seu coração. Eu sei o que você está vivendo, varão. Eu sei, você é meu filho, eu sei disso. Então vem a mim, chega mais próximo, mais em clamor, mais em oração. E ele se aproxima de Deus. Aí eu, como Deus, eu começo a acariciar Mateus. Você é meu filho, eu cuido de você. Você é o meu filho, eu guardo você. Antes mesmo de você começar a clamar e vir até mim, eu sabia do que estava passando aqui. Eu te conheço antes da fundação do mundo. Eu sei o que você passa. Eu sei o que você vive.
Então, Mateus, eu sou o seu Deus, eu cuido de você. Vai em paz, Mateus, porque eu atendi sua oração. Não, Mateus, faz o seguinte, volta, continue na intercessão, continue no clamor. Eu sou o seu Deus, pega aqui na minha mão, eu caminho com você, porque eu sou o teu Deus. Eu ando lado a lado com você, eu caminho com você, porque você é meu. Ele não simplesmente levanta a bênção e libera, mas Ele caminha do teu lado, porque Ele é a própria bênção. Esse é o Deus que nós servimos. Ele está no controle de todas as coisas, e é exatamente isso que a gente vê. Que ninguém teve a ideia, vamos acordar Jesus, vamos fazer isso, vamos acordar Ele. Vamos acordar, vamos mostrar para Ele que a tempestade vai naufragar o nosso barco. Mestre, não te importa que venhamos perecer? E Jesus então se despertou, levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou. E a Bíblia diz que ali houve uma grande bonança. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, confie nele. Jesus pode estar calado, mas Ele está do teu lado. Até quando Deus está calado, nós temos que aprender a confiar e descansar no silêncio, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Terceira coisa, irmãos, a não deixar nada atrapalhar você ouvir a voz de Deus. Não deixe nada atrapalhar você ser sensível à voz de Deus. Uma das maiores verdades na fé cristã é que nós servimos um Deus que fala. O que nós cremos, servimos, não é um Deus mudo, feito por mãos de homens, mas é um Deus vivo. Não é um Deus de pedra, de madeira, de ferro, não. O meu Deus, o nosso Deus, é um Deus vivo, é um Deus que fala. E como fala? Ele fala de várias maneiras. Deus usa a palavra, Deus usa você, de diversas formas. Deus usa pessoas ao seu redor. Deus usa o seu pastor, Deus usa o seu líder, Deus usa o pregador, Deus usa o ministério de louvor, Deus usa a sua família, tudo aquilo que está em sua volta. Ele sempre vai achar uma forma de se comunicar com você, de ter uma frequência no mesmo alinhamento com o seu coração, com a sua necessidade. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio de quem? Do seu Filho Jesus Cristo. E Ele tem falado. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, aos profetas, a quem constituiu o herdeiro de tudo, porque também o mundo, como diz em Hebreus, nós podemos ver Eliú e Jó. Antes, Deus fala a uma das duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Deus vem falando através de sonho, através de visões noturnas. Quando cai em um sono profundo, quando se adormece a cama, é o que nós acabamos de ler em Jó. Então, o revelar ao ouvir dos homens, Ele começa a trazer instruções. Para quê? Para começar a adaptar aquilo que faz, para transmitir aquilo que quer, e assim esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova, a sua vida de passar pela espada. Deus sempre falou e continua falando, e nós muitas vezes não queremos ouvir, não queremos dar atenção, porque eu sempre digo, irmãos, uma coisa: a sua vontade é até boa, o jeito que você quer aproximar de Deus é até legal, mas a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e agradável. Então eu preciso me alinhar à vontade dEle, porque Ele é Deus.
O problema é que Deus não fala o que nós queremos ouvir, Deus fala o que nós precisamos ouvir. Aí nós começamos a fingir que não ouvimos. Cuidado com isso. Fingir que não está ouvindo a Deus. Porque pode ser também que Deus está falando e você não está ouvindo. Deus está em silêncio e você não está compreendendo, porque perdeu a sensibilidade. E a Bíblia diz que Jesus é o bom pastor, e nós somos as ovelhas. Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor, porque tem intimidade com ele. Será que você tem reconhecido a voz de Deus? Será que você tem reconhecido a voz do seu pastor, Jesus de Nazaré? Será que você tem buscado essa intimidade com Ele? Porque o salmista, ele explica que isto é muito bom, pois ele diz lá no Salmo 25, que a intimidade do Senhor é para os que temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Talvez o silêncio de Deus que você tanto reclama é, na verdade, a sua surdez espiritual. Reclama tanto do silêncio de Deus, mas não depara para sondar você mesmo, olhar dentro de você mesmo e ver que há uma surdez espiritual. É por isso que não vive uma intimidade. Cantamos e ir mais profundo, num relacionamento mais íntimo, mas é da boca para fora. Deus tem falado, Deus tem usado o pastor, Deus tem usado lideranças, e as pessoas estão vivendo como se a igreja fosse somente um ambiente social. Igreja é um ambiente espiritual. E a quarta coisa, estou caminhando para o fim. O que Deus fala, Ele fala até no Nós já aprendemos que Deus fala de várias maneiras. Ele fala através da Bíblia, Ele fala através do louvor, Ele fala através dos sonhos, através de profecia, de revelações, através da natureza, através das coisas do dia a dia. Mas nós precisamos aprender que Deus também fala através do silêncio. Quando você acha que Deus não te ouve, quando você se cansou de chegar até Ele e parece que Ele está tão distante, e Ele tem falado, e é no silêncio de Deus, Deus pode estar até te falando de várias coisas, conforme vários meios. Espere, aguarde, confie, descanse em mim. E isso é o Espírito Santo que tem falado no seu coração: descanse em mim. Por que você está tão desesperado? Por que você está tão aflito? Oh, minha alma, por que você está tão abatida? Quem já ouviu essa expressão? Olha, eu vou dar o silêncio como resposta. Não quero saber de mais nada, eu vou dar o silêncio como resposta. E tem hora que não falar nada, ficar em silêncio também é falar. Mas por que Deus então, através do silêncio, Ele quer me comunicar alguma coisa? Primeiro, porque o silêncio faz parte do projeto de Deus. O silêncio faz parte do projeto de Deus. O silêncio faz parte daquilo que Deus quer trabalhar no diferente do coração do homem. O homem trabalha falando e Deus trabalha em silêncio. O homem trabalha se comunicando, enquanto, na grande maioria, Deus trabalha no silêncio. Deus está trabalhando lá na tua casa. Deus está trabalhando lá na tua vida e você não está percebendo. Seja mais sensível. O projeto de Deus às vezes se faz no silêncio e não nos gritos. Eu quero te dar um exemplo. Quando os filhos de Jacó venderam José como escravo para o Egito, eles mentiram para o seu pai. Nós conhecemos essa história.
Eles falaram que o animal tinha pegado ali, acabado com a vida de José, devorado José. Basta conferir lá depois em Gênesis 33, em todo o contexto você vai ver. Então naquele momento Deus se cala. Deus não fala nada para Jacó. Deus não usou o profeta para falar com Jacó. Assim diz o Senhor, é mentira deles. Eles venderam o filho para os escravos. Não, em nenhum momento Deus interfere. Deus não deu sonho para Jacó. E olha que Jacó é Jacó. Não, eu preciso mostrar a Jacó alguma coisa. Não, de forma alguma, nada acontece. Para revelar, mostrar para ele que José estava vivo no Egito. Deus ali se cala completamente. Durante 13 anos, ao longo dos anos, enquanto José ali era mordomo de Potifar, depois foi preso injustamente no Egito, Deus fez silêncio. Jacó não sabia de nada. Aí de repente você fica perguntando: por quê, pastor? Porque havia um projeto. Deus está em silêncio porque tem um projeto. Deus estava moldando, Deus estava lapidando, Deus estava preparando José para governar o Egito, para ser um homem que iria trazer salvação aos hebreus, iria ajudá-los no momento da fome, daquilo que iria vir sobre a terra. Já pensou Jacó descobrisse antes do tempo que José estava vivo no Egito? Com certeza ele, como pai, ele iria lá buscar o seu filho. Ele teria buscado José antes de Potifar fazê-lo dele como escravo. Teria livrado José da prisão, daquela prisão injusta. Olha, ele teria trazido José de volta para casa, sim, mas e aí? E quando viesse então a fome, aqueles 7 anos, seria o fim do povo hebreu, seria o fim da descendência de Abraão, da genealogia de Jesus. E foi por isso que Deus se calou 13 anos. Foi por isso que ele não teve profecia, por isso que ele não teve sonho, não teve revelação. Jacó não recebeu nada disso a respeito de José. Deus estava completamente calado, mas Deus estava trabalhando. De repente você entrou aqui, olha, Deus não fala nada, mas Deus está trabalhando. Por que as coisas estão assim? Já tem 13 anos, 2 semanas, 1 mês, quem sabe anos estão passando e você não está percebendo que o Senhor está trabalhando. Deus estava calado, mas Ele estava trabalhando. Deus estava em silêncio, mas Ele estava preparando José para salvar o seu povo. O mais perfeito tipo de Cristo no Velho Testamento, que trouxe libertação. Se Deus está em silêncio, eu quero dizer para você, meu irmão, confia nele. Ele está trabalhando, Ele está agindo por você. Eu quero dizer para você, não como uma palavra para massagear o teu ego, não. Mas se Ele está em silêncio, Ele está trabalhando, e se Ele está trabalhando, descansa nele, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Por que Deus fala através do silêncio? Por que Deus fala através do silêncio? Porque silêncio de Deus determina se você depende de Deus ou do mundo. Eu vou repetir. Porque o silêncio de Deus determina se você depende de Deus ou do mundo. Se tem algo que incomoda qualquer pessoa, é o silêncio. Tem marido que fica furioso quando fala com a esposa ou com seus filhos, e ele não tem nenhum tipo de resposta. Isso irrita qualquer um. Mas deixa eu te dizer uma grande verdade. Deus às vezes se cala, Deus faz silêncio,
para que você possa ser provado, porque quem nos realmente dependemos, na época em que Moisés tirou o povo da terra do Egito, o povo ficou assustado com o modo de Deus se revelar. Deus fala para Moisés exatamente assim, através de trovões. Deus fala com Moisés através de relâmpagos. Deus fala com Moisés através de zunidos, montes fumegantes. Aí pediram para Moisés que falasse com Deus e depois lhe transmitisse a mensagem do Senhor. E todo o povo viu trovões. Todos aqueles que estavam ao lado de Moisés viu relâmpago, viu zunido, viu buzina, viu monte fumegando, e o povo, vendo isso, se retirou, se pôs-se de longe. E chegaram a Moisés a falar com ele: olha, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. Vai lá, faz alguma coisa. Deus fala com Moisés, e Moisés fala com o povo. Só que agora Moisés sobe para o monte. Ele sobe para o monte e lá fica por um tempo. Qual é o tempo? 40 dias. E o povo então se desespera. Não, peraí, cadê Moisés? Se Moisés não está aqui para falar com Deus e depois falar conosco, como é que vai ficar a nossa vida? O que será de nós? O que nós vamos fazer? Aí eles vão até Arão, conversa com Arão e fala bem assim naquilo que está lá em Êxodo 32: levanta-te, fazem uns deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. A gente não sabe o que aconteceu com Moisés. Então vamos fazer o seguinte: vamos criar alguns deuses. E Arão então, sem temor nenhum, diz ao povo: arrancai os pendentes. Vamos lá, vamos arrancar os pendentes, vamos arrancar tudo quanto é ouro que tiver nas orelhas das mulheres, vamos tomar tudo que está na vida dos filhos aí, das filhas, vamos trazer. E o povo trouxe Arão, e ali trabalharam o ouro e fez dele um bezerro de ouro. Construíram um bezerro de ouro e fizeram: olha, e está aí, este é o Deus de Israel, é esse aí que tirou o povo do Egito. Está lá em Êxodo 32, versículo 2, 3 e 4. E o povo então de Deus se assentou para comer, para beber, depois levantou para dançar, para curtir, para adorar o bezerro de ouro. Êxodo 32, 6. E ali começaram a servir esse bezerro. Em outras palavras, já que Moisés está demorando, já que Deus está em silêncio, vamos adorar bezerros de ouros, vamos nos curvar diante de outros deuses. E é isso que tem acontecido em muitos corações. Deus está em silêncio, o céu se fechou, vamos nos curvar diante de outros deuses, vamos falar com outros deuses. Não é isso? Não é isso que tem acontecido com muita gente? Quantas pessoas esperou tanto tempo, que para ela demorou demais o silêncio de Deus, e é por isso que agora ela se curva diante do seu poder, diante do seu dinheiro, diante daquilo que ela tem como condição. Já que Deus não está respondendo, vou procurar uma mãe de santo, vou procurar os macumbeiros, vou procurar os cartomantes, vamos procurar aqueles que de alguma forma vai ter uma resposta. Já que Deus está em silêncio, eu vou ali atrás de uma profetada, eu vou ali atrás de uma revelação de Araque, quem sabe vai massagear meu ego. Meus irmãos, pelo amor de Deus, não coloque o bezerro de ouro no lugar de Deus. Não é hora de desespero, continue dependendo de Deus. Ele pode até estar calado, mas continua sendo o seu Deus. Ele pode até estar calado, mas Ele, como seu Deus, Ele continua agindo. Ele pode até estar calado, mas Ele está trabalhando.
E na hora certa, no momento certo, como Jó levantou as mãos e disse: eu sei que o meu Redentor vive, e na hora certa, no tempo certo, Ele há de me socorrer. É no silêncio que Deus diz: dependa de mim. Se Deus fala, dependa exclusivamente dEle. Mas se Deus estiver em silêncio, dependa somente dEle, do mesmo jeito. Eu queria te convidar a ficar de pé. Você pode ficar de pé? Por que Deus se cala? Por que Deus às vezes faz silêncio? São inúmeras as respostas, são inúmeras as razões. Nós falamos algumas coisas. Quando Deus está em silêncio, não significa que Ele não está vendo. Os olhos dele estão sobre você. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora, e pela fé, começasse a entender o silêncio de Deus em tudo aquilo que Ele comunicou ao seu coração. Não deixe nada atrapalhar você ouvir a voz. Não deixe os ruídos deste mundo confundir o seu ouvido. Quando Deus está em silêncio, Ele pode até estar trabalhando em seu favor. Deus fala até no silêncio. E é claro que chegará um momento, em que Deus vai quebrar o silêncio. É claro que esse silêncio vai acabar. Mas até lá, continue confiando, continue dependendo, continue esperando nele. E eu quero encerrar esta palavra nessa noite, dizendo a você que há momentos em que Deus se cala. Há momentos em que você não consegue ouvir a sua voz. Mas se você começar a clamar, este mal não vai te destruir. Pai querido, nos perdoe, porque muitas das vezes nós queremos que o Senhor haja no nosso tempo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pelas murmurações. Perdoa-nos, Senhor, que muitas das vezes nós construímos bezerros de ouros para adorar, porque o Senhor ficou em silêncio. E nós não fomos tão espirituais e tão sensíveis à Tua voz para entender que é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Obrigado por essa palavra aos nossos corações. Obrigado pela vida de cada irmão aqui nessa noite, que compreende e entende